E aí, pessoal do segundo ano? Então, vamos continuar com o nosso assunto de matrizes, né? Então, na aula passada, a gente viu matrizes, o que é uma matriz e alguns tipos de matrizes peculiares, né? Então, agora, nessa aula, a gente vai ver mais dois tipos de matrizes peculiares, tá? E vamos para a igualdade de matrizes. Então, dois tipos de matrizes importantes que eu achei para mostrar para vocês são as matrizes simétrica e antissimétrica, certo? Que tipo de matrizes são essas, tá? Então, a matriz simétrica e antissimétrica, primeiro que ela tem que ser uma matriz quadrada. Lembra que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, esses tipos de matrizes só acontecem em matrizes quadradas, tá? Primeiro detalhe. E o segundo detalhe, então, qual é a peculiaridade dessa matriz? Uma matriz ela é dita simétrica se ela for igual à sua transposta, certo? Lembra que a matriz transposta a gente viu na aula passada também, certo? Então, a matriz transposta, a gente pega os elementos que estão na linha e coloca eles na coluna, né? A gente faz essa troca de posição. Quem está na linha vai para a coluna, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei, quem seria a transposta dessa matriz quadrada aqui A, certo? Essa matriz, lembra aqui que eu posso chamar uma matriz quadrada de matriz de ordem de acordo com a quantidade de linhas e de colunas que ela tem, tá? Então, essa aqui, por ela ser uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, eu vou chamar ela de matriz de ordem 2, tá? Toda matriz quadrada eu posso dizer que é uma matriz de ordem, matriz quadrada, 2 por 2 é uma matriz de ordem 2, tá? Então, aqui você tem essa matriz de ordem 2 aí, tá? Eu posso escrever assim também. XYZW, certo? Para que ela seja igual à sua transposta. Primeiro, quem é a transposta? Quem seria a transposta dessa matriz? Seria essa matriz aqui. Tudo que está na linha vai para a coluna, né? Então, X, Y vem para cá. ZW que está na linha vai para a coluna. Então, aqui fica Z e aqui fica W, certo? Observe qual é a condição necessária para que a matriz seja igual à sua transposta. Note que os elementos da diagonal principal, certo? Eles continuam inalterados, certo? Pode ser qualquer elemento, porque se eu pegar ele e transpor, os elementos da diagonal principal eles não vão variar, certo? Então, a gente vê que X e W pode ser qualquer número que pertença ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número, tá bom? E observe que, para que essa matriz ela seja simétrica, eu tenho que observar que esse cara tem que ser igual a esse, né? Note que esses elementos, para que ele seja igual à sua, no caso a matriz seja simétrica, esses elementos têm que ser iguais. Então, eu tenho que Z e Y tem que ser iguais. Tá? Nesse caso, Z e Y tem que ser o mesmo elemento. Tem que ser o mesmo elemento. Então, vamos botar um exemplo aqui de uma matriz simétrica. Então, onde é que eu tenho uma matriz simétrica? Então, se eu pegar essa matriz 3 por 3 aqui, vou pegar uma matriz B de ordem 3, tá? Então, uma matriz simétrica qualquer pode ser a seguinte. Lembra que os elementos da diagonal principal podem ser qualquer um. Então, eu vou chamar aqui de 2, 0, 1. E os elementos opostos têm que ser iguais. Então, se aqui eu tenho 3, aqui vai ser 3. Se aqui eu tenho, vou botar menos 1, aqui tem que ser menos 1. Se aqui eu coloco 6, aqui também tem que ser 6. Vamos organizar melhor, certo? Então, a gente diz que isso é uma matriz simétrica. Por quê? Os elementos da diagonal principal são os mesmos
e as opostas são iguais. Para provar que essa é uma matriz simétrica, basta fazer a transposta dela e observar se elas são iguais. Então, se a gente for fazer a B3 transposta, o que é que vai acontecer? Quem é linha vira coluna. Então, vai ficar 2, 3, menos 1. Linha vira coluna, então vai ficar 3, 0, 6. Linha vira coluna, menos 1, 6 e 1. Observe que elas são iguais, então elas são simétricas. Então, fechando agora, para uma matriz ser simétrica, a sua diagonal principal ela não tem restrição nenhuma, ela pode pertencer a qualquer um dos reais, e seus elementos opostos têm que ser iguais, tá? Os elementos são opostos não só em posição, tá? Esse elemento aqui, se a gente for para a matriz genérica, como é que eu escrevo essa matriz? Ela é A1, A2, A12, A13, né? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Então, note que a posição dela, certo? Os elementos que têm posições vestidas ao contrário, ou seja, o I é o J em outra posição, certo? Eles têm que ser iguais. E a diagonal principal, onde o I é igual ao J, ele pode ser qualquer número que pertence aos naturais, tá bom? Aos reais, certo? O universo ainda é maior. E, então, essa é a simétrica. Então, já baixa, né? Matriz simétrica, sempre em matrizes quadradas, diagonal principal pertencente aos reais e os números opostos iguais. E quando é que ela é antissimétrica? Então, ela é antissimétrica quando ela é igual ao oposto da transposta. O oposto a gente sabe que é o negativo, a versão negativa. Ou se eu sou um número negativo, então o meu oposto é um número positivo, tá? Então, a matriz assimétrica é igual à transposta negativa. Então, pegando essa matriz aqui, quais são as condições que a matriz antissimétrica tem que ter? Ela tem que ser menos a matriz transposta dessa, certo? Então, primeiro, quem é a matriz transposta de B? Linha vira coluna. Então, aqui é A, aqui é B. Linha vira coluna. Então, aqui é C e aqui é D, correto? Então, essa é a transposta dessa. Sendo que ele disse que tem que ser transposta e oposta. Então, aqui, no caso, o menos B transposta, é todo mundo negativo. Então, vai ficar menos A, menos C, menos B e menos D. Então, o que é que ocorre? Então, o que é que eu tenho que ver? Que os elementos da diagonal principal, eles têm mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, e valores trocados, ou seja, um é o oposto do outro. Então, para que essa matriz seja antissimétrica, eu tenho que A tem que ser igual a menos A. Esses elementos têm que ser iguais, tá bom? Porque note que na simétrica eles sempre permanecem iguais. Então, esses elementos têm que ser iguais e opostos. Então, é uma condição muito restrita. Qual é o único número que é igual ao seu oposto? Eu tenho que ter um número que seja igual ao seu oposto. Então, isso restringe meu conjunto A e B. A e D tem que ser igual a zero. Certo? Por quê? Zero é o único cara que é igual ao seu oposto. Qualquer número ele vai ter um oposto. Qualquer número diferente de zero, ele tem um oposto diferente. Então, se é mais 1, seu oposto é menos 1. Se é menos 2, seu oposto é mais 2. Então, o único que respeita o fato de serem opostos iguais
é o zero. Então, a diagonal principal, os elementos da diagonal principal tem que ser zero. E os opostos, no caso, esse com esse, tá? Então, e os outros elementos? O que tem que acontecer com eles? Note que B vai ter que ser igual a menos C e C tem que ser igual a menos B. Ou seja, um tem que ser o oposto do outro. Então, B tem que ser igual a menos C. Ou seja, qualquer número, seja, a sua simétrica vai ter sinal oposto. Dado um número, a sua simétrica vai ter sinal oposto. Tá? Então, eles vão ser elementos iguais, ou seja, vão ter valores iguais, sendo que sinais opostos. Tá bom? Então, um exemplo de como é que fica. Um exemplo de uma matriz antissimétrica. Então, para ela ser antissimétrica, eu vou chamar aqui matriz C de ordem 3, certo? Ela é a antissimétrica. Então, o que é que ela tem que obedecer para ser antissimétrica? Primeiro, os elementos da diagonal principal tem que ser zero, certo? Porque é o único cara que é igual ao seu oposto. E os números opostos, se aqui for menos 2, aqui tem que ser positivo. Se aqui for 4, aqui tem que ser menos 4. Se aqui for 1, vou ajeitar aqui, aqui vai ter que ser menos 1. Ok? Então, diagonal principal 0 e elementos opostos e elementos opostos, né? Os elementos diametralmente opostos em sinal. Ok? Então, tá aí essas duas matrizes peculiares, certo? Assimétrica e antissimétrica. Agora vamos para a igualdade de matrizes, tá bom? Então, quando é que duas matrizes são iguais? Certo? Duas matrizes são iguais se e somente se elas têm os mesmos tipos, ou seja, a mesma ordem, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, certo? E seus elementos são iguais para todo I e para todo J. Como assim para todo I e para todo J? Ou seja, os elementos que estão na mesma posição, ele tem que ter o mesmo valor. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ele diz que essa matriz é igual a essa. Então, para que essa matriz seja igual a essa, ela já obedeceu a primeira coisa, que é de ser do mesmo tipo. Elas são duas matrizes quadradas de ordem 2. Tá? Agora, seus elementos têm que ser iguais. Aqui eu já estou vendo que 3 é igual a 3. Aqui eu coloquei A. Então, quem é que A tem que ser para que essa matriz seja igual a essa? A tem que ser esse cara, né? Então, A é igual a 2, certo? Aqui está igual. E aqui eu tenho B. Quem B tem que ser para ser igual a essa matriz? B tem que ser igual a 5. Então, isso é um exemplo para você entender que uma matriz só é igual a ela mesma. Ou seja, para que uma matriz seja igual, seu tipo tem que ser igual e seus elementos também tem que ser iguais. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, um exemplo de aplicação de questão. Então, como é que a gente vai trabalhar esse assunto em questões? Então, ali, determine x, y e z para. Aí você tem aquela situação ali. Ora, x, eu tenho essa matriz quadrada aqui, x mais y, 2, 4 e x menos y, que tem que ser igual a essa matriz aqui, 7z, z ao quadrado e 1. Então, quem tem que ser x, y e z para que aquelas matrizes sejam iguais, certo? Então, você vai, olha, vamos para os mais óbvios, deixa essas operações por último. Então, como x e y estão sempre atrelados a essa soma aqui, então eu vou pegar esse cara aqui, ó, x mais y, x menos y. X mais y tem que ser igual a 7 e x menos y tem que ser igual a 1. Então, a gente vê um sistema, né? Então, eu tenho aqui essa condição, que x mais y tem que ser igual a 7 e que x menos y tem que ser igual a 1. Certo? Se eu somo essas duas equações, o que é que eu obtenho?
esse morre com esse, eu fico aqui com 2x igual a 8, logo x é igual a 4. Então, ora, se x é igual a 4, então aqui, posso botar aqui x é igual a 4, aqui é igual a 4, eu vou deixar o x, porque aí caso vocês queiram ver depois, já sabe, né? E aqui x é igual a 4, certo? Então, quem é o valor de y para que somado a 4 dê 7 e subtraído de 4 dê 1? Isso aí a gente não precisa nem vir aqui para a expressão para resolver, né? Qual o número que somado a 4 dá 7 e subtraído de 4 vai dar 1? É o 3, né? Então, y, obviamente, tem que ser 3. Eu já tenho o y, já tenho o x, falta o z. O z já entregou o jogo desde o começo, né? Z é igual a 2. Já está ali. Z é igual a 2. Tá bom? Mais duas aplicações aqui, rápidas. Então, aqui, quem é x, y e z, para que essa matriz seja simétrica, né? Então, para ela ser simétrica, eu quero descobrir o valor de x, de y e de z, certo? Então, a gente viu que na matriz simétrica, os elementos da diagonal principal ele pode ser qualquer elemento do conjunto dos reais. Então, x pode ser qualquer cara dos reais. E não tem restrição para x aí nesse caso, certo? Quem vai ser y? Y tem que ser igual ao oposto a ele, né? Então, y tem que ser igual a menos 2. E z igual ao oposto, então z tem que ser igual a menos raiz de 2. Ok? E numa condição parecida aqui, para ela ser antissimétrica, quem deve ser o valor de x, de y e de z? Tá? Então, x, quem é que tem que ser x? X tem que ser igual ao oposto do número oposto, certo? Então, o oposto da posição oposta, se aqui é 2, então o oposto dele é menos 2. Então, x tem que ser igual a menos 2. Se o oposto a y em posição é o menos raiz de 2, então quem é o oposto em valor? Y vai ser raiz de 2 positivo, né? E z? Quem é z? Se z pertence à diagonal principal. A gente viu que na matriz antissimétrica, todos os elementos da diagonal principal têm que ser 0. Então, z é igual a 0. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, a gente vai continuar operando e conhecendo mais matrizes, né? Então, próxima aula, a gente vai ver a adição, o oposto de uma matriz. Beleza? Então, até a próxima aula.